Bom dia, bom dia! Hoje, dia que veio fazer a revisão da disciplina de matemática. Eu vim falar um pouco sobre os conteúdos que nós já estudamos, dar uma revisão para nós nos sairmos bem na nossa avaliação. Eu sei que todos aqui já estão craques na matemática, mas nós vamos estudar um pouquinho mais. Eu vou revisar um pouco. Primeiro eu vou começar falando sobre os algarismos. Os números de 0 a 9 são chamados de algarismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses 10 números, eles são chamados de algarismo. E quando nós misturamos esses números, eles formam números bem grandes e que nós sentimos dificuldade de ler. Mas tem algumas dicas para ajudar você. Esses números aí, eles são chamados de algarismos. E quando eu misturo ele, como eu falei, eu formo diferentes números, inclusive números bem grandes. Dessa forma, vocês estão vendo que os algarismos, os 10 algarismos que eu falei, eles podem formar diferentes números. E a partir daí, nós sentimos mais dificuldade em falar, em pronunciar os números grandes. Então, para isso, eles são classificados em ordens e em classes de unidades simples, de milhares e de milhões. Olha aí o quadro, a dica que é muito fácil de eu descobrir o número, de falar o número através desse quadro, porque eu vou distribuir o número em cada ordem e vai ficar muito fácil de realizar a leitura desse número. Por mais que ele seja bem grande, um número bem difícil, ao distribuir fica mais fácil. Mostrando para vocês esse número bem grande, que existia vários algarismos, e esses algarismos eu misturei eles e formaram um número grande. Esse número distribuído nesse quadro aí vai ficar muito mais fácil de eu entender qual é e fazer a leitura desse número e escrever esse número até por extenso. Por exemplo, eu vou ler 3 milhões, porque ele está nessa classe dos milhões, então 3.435.234 unidades. Quando eu distribuo esses números, fica muito mais fácil de eu conseguir realizar a leitura dele. Olha aí, da maneira que eu falei, ele pode ser escrito, olha ele por extenso aí embaixo. 3.435.234 unidades. Gente, sem esquecer, eu vou colocar esse número aí, esse número bem grande, e eu vou explicar um pouco sobre as classes e sobre as ordens, para vocês entenderem também. Eu vou revisar, porque vocês já sabem. Esse número aí bem grande, eu vou colocar os pontinhos nele a cada 3 números, para que eu possa entender que são as classes deles. Como assim, tia? Vou mostrar para vocês. Eu sempre vou começar da direita para a esquerda na hora de dividir as classes, de colocar os pontos. Então, se eu vou começar da direita para a esquerda, vamos lá. Tem o 4, o 3 e o 2. Ponto. Tá vendo o pontinho aí vermelho? É assim que eu vou colocar os pontos. Aí vem, o 6, 5, 4. Ponto. É assim que eu classifico. Olha só como ele fica. E aí, cada número de 3 em 3 são considerados classes diferentes. A primeira classe, que é essa do número 234, a segunda classe,
que é a 456, e a essa terceira classe, que é de 23. Nem sempre a última classe, as últimas classes, elas vão ter 3 números. Elas podem ter 2 ou podem ter só um. Gostaria também de lembrar para vocês que cada número representa uma ordem, começando da direita para a esquerda. Esse número bem grandão, começando da direita para a esquerda, tem quantas ordens? O número 4 vai ser a primeira ordem, o número 3 vai ser a segunda ordem, o número 2 vai ser a segunda ordem, o número 6 vai ser a terceira ordem e assim sucessivamente com os outros números. Então, cada número é considerado uma ordem e de 3 em 3 é considerada classe. Mostrando de forma bem clara, eu peguei esse número grandão, que nós estávamos colocando as classes, colocando os pontinhos de 3 em 3, da direita para a esquerda. E aí, eu dividi esse número nesse quadro que vocês têm aí no caderno de vocês. E olha como fica fácil de fazer a leitura. 23.456.234 unidades. Assim fica bem mais simples, bem mais fácil de fazer a leitura. E aí, eles estão distribuídos em classes. A primeira classe é das unidades simples, a segunda dos milhares e a terceira dos milhões. Então, eles estão distribuídos em classes. E também, eles podem estar ocupando as posições das ordens dos números. Por exemplo, o número 2, que está nas unidades simples, na classe das unidades simples, ocupa qual ordem? Tá ali em cima, ó, terceira ordem. O número 4 dos milhares, da classe dos milhares, ocupa qual? Ocupa a sexta. Então, é bem simples, só para vocês conseguirem compreender mesmo. E aí, vocês podem escrever esse número por extenso. Eu vou falar um pouco mais sobre as unidades simples. E aí está a classe das unidades simples, composta por unidade, dezena e centena. Se eu falar para vocês, perguntar para vocês, alguém sabe me dizer quanto é uma unidade, quanto é uma dezena, quanto é que vale uma centena? Quem sabe? Essa daí é a primeira classe das unidades simples. Ela é composta por unidade, dezena e centena. Se eu perguntar para vocês, quanto é uma dezena? Vocês vão falar, uma dezena é 10. Quanto é uma unidade? A unidade é 1. Quanto é uma centena? Uma centena é 100. Então, nesse quadro de valor aí, dessa primeira classe das unidades simples, o número 234 ele está distribuído no quadro de valor e eu posso dizer que esse número 234 ele tem 4 unidades, ele tem 3 dezenas e ele tem 2 centenas. E eu posso ler o número 234, posso escrever ele por extenso. E também posso dizer que o número 3 aí, número 234, ele ocupa a segunda ordem. O número 4 ocupa a primeira ordem. Número 2, a terceira ordem. E se eu perguntar para vocês, o número 234 tem 3 dezenas. Mas quanto é que vale 3 dezenas? Tia, se uma dezena é 10, então 3 dezenas é 30, porque cada dezena vale 10. Do mesmo jeito das centenas. Tem quantas centenas aí nesse número? Tem 2 centenas. Então, quanto vale essas 2 centenas é 200. Porque se cada um é 100, então as duas é 200. Então, é isso.
Eu expliquei para vocês que os algarismos são do 0 ao 9, os números são chamados de algarismos, e quando nós misturamos eles, eles podem formar outros números, números grandes ou os números pequenos, e nós podemos classificar esses números em classes e em ordens. Cada número é considerado uma ordem do número, e as classes são consideradas de 3 em 3. A cada 3 números eu coloco um pontinho, e ali são consideradas classes. Nós vimos que existem as classes das unidades simples, as classes dos milhares e as classes dos milhões. Foi algo mais frequente para a gente na resolução das atividades. E quando tiver um número bem grande, nós podemos distribuir eles no quadro de valor, porque assim eu vou conseguir ler aquele número até escrever por extenso, vai ficar muito mais fácil de eu compreender qual é o número, e aí eu vou conseguir identificar qual é a ordem, qual é a classe. E existem as unidades, as dezenas e as centenas, que elas fazem parte das unidades simples, que nós estudamos também. Então, a unidade, o que é uma unidade é 1. O que é uma dezena é 10. O que é uma centena é 100. Então, quanto é que corresponde tantas dezenas de um número, tantas centenas? Então, foi isso que nós conseguimos estudar. E qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo!